Boa noite. Ao manter a própria decisão de outubro do ano passado, que validou a aplicação retroativa da lei da ficha limpa, o Supremo Tribunal Federal amplia a barreira que impede políticos corruptos de continuarem buscando mandatos eletivos, muitos dos quais, de olho no famigerado foro privilegiado. Por 6 votos a 5, a Corte foi favorável à inelegibilidade por 8 anos de condenados antes da publicação da lei. O entendimento que prevaleceu é no sentido de que é no momento do registro da candidatura na Justiça Eleitoral que se verificam os critérios da elegibilidade do candidato. Dessa forma, quem foi condenado por abuso político e econômico, mesmo que anterior à lei, ou seja, antes de 2010, está inelegível por 8 anos e não poderá participar das eleições de 2018. O julgamento da Corte provocará ainda neste ano o afastamento de pelo menos 24 prefeitos e um número incontável de vereadores em todo o país. Políticos nessa situação conseguiram se eleger e tomar posse com base em liminares que liberaram suas candidaturas. O fato é que a população brasileira está cansada de ver tantos corruptos assumindo cargos políticos que deveriam ser ocupados, em primeiro lugar, por pessoas honestas e com vocação para servir ao povo e não se servir dele. É preciso, sim, reforçar as leis que tirem de circulação os corruptos. Afinal, sem essa barreira, eles continuarão a se perpetuar na vida pública nacional, causando imenso estrago e prejudicando a vida de milhões de brasileiros, sobretudo os mais pobres, que pagam seus impostos, mas não têm contrapartida dos serviços públicos. A lei da ficha limpa veio justamente para filtrar o meio. A corrupção entre a classe política causa ojeriza ao povo brasileiro, que exige cada vez mais providências contra os maus políticos. Terça-feira, dia 6 de março de 2018, o NC2 está entrando no ar. E na edição de hoje você vai conferir: deputado federal Rubens Júnior faz balanço de atuação parlamentar e destaca apoio para Caxias. Fui o parlamentar dessa legislatura que mais liberou recursos para a cidade de Caxias. Prisão de dupla suspeita de assalto em Caxias gera notícias falsas de perseguição a assaltantes que promoveram arrastão em Aldeias Altas. Nós gostaríamos de dizer para a população que nós já conseguimos prender todos 2, conseguimos recuperar a moto, com eles também estavam celulares, estava o tablet. Homem é assassinado a tiros no bairro Tamarineiro. Ele era usuário? Ele é usuário de droga, ele era. Crescem os números de golpes de estelionatos na cidade. Seus cartões não entrega na mão de qualquer pessoa, porque senão, ó, dança. E você vai ver ainda: enchente do Riachão derruba casas na zona rural do município e deixa famílias desabrigadas. As casas viraram um amontoado de barro, madeira e palha. Estas e outras notícias você confere agora no NC2, que já está no ar. Foi presa na manhã de hoje na cidade uma dupla suspeita de assaltar uma loja de apostas. A perseguição policial gerou notícias falsas sobre a presença de membros do bando que promoveu um arrastão em Aldeias Altas. Antônio Francisco da Silva, de 18 anos, e Carlos Magno Telvino de Souza, de 44, foram presos pela Polícia Militar após praticarem assalto à mão armada em um bete-bola no bairro Tamarineiro. A dupla andava em uma motocicleta na companhia de outro comparsa que conseguiu fugir. A prisão aconteceu por volta de meio-dia no residencial Eugênio Coutinho. Toda a ação de hoje, por volta de meio-dia, justamente foi para fazer a prisão desses elementos que fizeram assalto no bate-bola. E nós gostaríamos de dizer para a população que nós já conseguimos prender todos 2, conseguimos recuperar a moto, com eles também estavam celulares, estava o tablet e também uma certa importância. Então todos eles já estão sendo apresentados na delegacia. A movimentação de policiais naquele bairro levou os moradores a imaginar que teria ligação com os assaltantes de Aldeias Altas, o que causou
alvoroço nas redes sociais. O comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Caxias alerta para que as pessoas não postem o que não têm certeza, para evitar transtornos. E as pessoas às vezes divulgam coisas em verdades, né, nas redes sociais e apavoram toda uma população. Então, a garantia da segurança da população era justamente se faz pela Polícia Militar, onde nós somos representantes do Estado, né? Quanto ao caso ocorrido em Aldeias Altas, reforça que o trabalho está sendo feito. Inclusive, 2 dos assaltantes já foram tirados de circulação. Hoje nós estamos fazendo 6 dias, né, que a operação ela está se intensificando mais ainda nos povoados de Aldeias Altas, e quero participar a população aqui de antemão e agradecer àquele povoado todo, que a comunidade tem nos ajudado, tem informado bastante. Então a gente agradece muito por essas informações, que justamente foi por isso que nós conseguimos no domingo fazer a prisão desses 2 elementos, que infelizmente, né, se confrontaram com a polícia e vieram a óbito. O comando da Polícia Militar informa a população que continua atuando no sentido de prender os demais assaltantes envolvidos na ação ocorrida na cidade de Aldeias Altas semana passada. E ao mesmo tempo pede à comunidade que continue informando sobre qualquer atitude suspeita através do 190. Nós só conseguimos êxito nas nossas operações justamente por isso, trabalhando em conjunto com a comunidade. Continue denunciando, continue passando as informações, porque nós temos uma garantia junto com a população para que a gente possa trazer tranquilidade, paz e harmonia para a nossa sociedade. As rondas em busca dos homens que assaltaram bancos, correio e casa lotérica em Aldeias Altas estão sendo feitas por policiais em viaturas, de moto e através de grupo tático aéreo, que sobrevoa a região da cidade. E hoje pela manhã, um assassinato ocorrido no bairro Tamarineiro também deixou os moradores em estado de choque. Marcas de sangue espalhadas pelo chão. Moradores da rua do Tamarineiro ficaram assustados ao ouvirem os tiros. Era por volta de 2 horas da madrugada. Antônio Lidinaldo Araújo Lima, de 28 anos, morador da primeira Travessa São José, foi morto com 3 disparos de arma de fogo. Um deles atingiu a cabeça. A polícia militar foi acionada. Pela manhã, uma equipe da Civil prosseguiu com as investigações. Suspeitas no momento até agora nenhuma, né? Ela está nos relatando um problema que aconteceu recentemente entre um elemento aí que, por enquanto, a gente vai manter o nome em sigilo, enquanto prossegue as diligências, mas logo vai ser divulgado a autoria desse homicídio. A polícia acredita que a morte tenha sido causada por um acerto de contas. A irmã e uma prima de Antônio confirmam seu envolvimento com as drogas. Ele tinha envolvimento com drogas? Ele tinha, né? Tinha com droga. Ele era usuário? Ele é usuário de droga, ele era. Final de semana, durante o dia, passa o dia quase todo na rua, a gente dando conselho, mas não atendia conselho. Até que chegou a acontecer isso. O riachão que transbordou com as últimas chuvas que caíram na região provocou tragédia na zona rural, deixando famílias desabrigadas. O cenário é chocante. Das casas que haviam nesta área, apenas uma permanece de pé. As outras foram destruídas pela água que transbordou durante a cheia do riachão, ocorrida no dia 20 de fevereiro. A rotina do povoado mudou completamente. Depois que as águas baixaram, é que deu para ver com clareza os prejuízos causados aos moradores. As casas viraram um amontoado de barro, madeira e palha. As pessoas que viviam aqui tiveram que mudar de lugar. Estão vivendo bem distante das águas do riachão. A cheia do riacho deixou um rastro de destruição. Dona Dulcilene nasceu no povoado. A casa dela fica na parte alta da rua. Conta que os vizinhos perderam casas, roças e parte da criação de porcos e galinhas. A dona de casa jamais imaginou ver o povoado nessas condições. Nasci e me criei aqui nesse lugar. Já tinha visto uma cheia como aquela? Não, nunca tinha visto não. Primeira vez foi essa enchente que teve agora. Ali foi uma noite difícil para vocês, né? Foi uma noite difícil mesmo, porque passei uma noite toda acordada e eu chamo meus meninos, meu filho, acorda porque o de água tá bem no pé da porta, Marco. Eles, mamãe, mas como é que nós vamos fazer, mãe? Eu digo, vocês ficam acordados, senão vai embora na enchente. Portas, janelas e outras peças de madeira estão sendo aproveitadas.
vão servir para as casas que moradores pretendem construir. As famílias estão vivendo agora em barracões improvisados. A estrutura precária serve somente para abrigar do sol e da chuva. Não oferece segurança e condições adequadas para viver. Todo mundo teve que ir embora. Porque se nós ficasse aqui, a enchente levava todo mundo, aí eu fui obrigado a gente sair. O NC2 volta já. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento Caxias Shopping Center. Tudo acontece aqui. Mergulhe na aventura de descobrir quem é o homem do sudário. E nos mistérios que a ciência tenta desvendar há vários séculos. Quem é o homem do sudário? Física, química, numismática, biologia. Mais de 40 cientistas tentando explicar um dos maiores mistérios da humanidade. Quem é o homem do sudário? Que segredos estão por trás do sudário de Turim? Perguntas? Respostas? A que conclusões você vai chegar? Exposição Internacional. Quem é o homem do sudário? Na Quaresma, no Caxias Shopping Center. Os melhores e mais baratos materiais escolar para volta às aulas estão aqui na Emília Bijux Variedades. Mochilas simples e com rodinhas, cadernos de desenho, cadernos simples e de matéria e uma variedade em acessórios para volta às aulas. Na Emília Bijux Variedades, você divide nos cartões de crédito e no cartão Bolsa Escola. Material para volta às aulas com menor preço é na Emília Bijux Variedades, na Rua Arão Reis, no centro. Antes não tinha, agora tem. Concurso para polícias, civil e militar. Agora tem. Quase 1000 novas viaturas. Maior tropa da história. Antes não tinha, agora tem. Promoção de 8.000 policiais. Mais vagas nos presídios. Queda no número de homicídios. Antes não tinha, agora tem. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento Caxias Shopping Center. Tudo acontece aqui. O deputado federal Rubens Júnior concedeu entrevista exclusiva à TV Sinal Verde e fez um breve balanço da atuação parlamentar. Acompanhe parte da entrevista. Não havia fundamentos jurídicos que justificassem o afastamento de uma presidente. O argumento dado à época é que teria sido crime de responsabilidade fiscal uma tal de pedalada. O povo não compreende bem o que é isso. E as consequências para o país também foram muito ruins. Tanto é assim que quem entrou está fazendo algo pior. A ex-presidente Dilma pode até ter cometido alguns erros, mas o presidente Temer comete crimes. E isso é muito mais grave para o futuro do país. O governo Flávio Dino, obviamente, não resolveu todos os problemas do Maranhão, mas colocou o Maranhão na direção correta. Qualquer indicador que nós peguemos, podemos comparar com qualquer outro governo da história do Maranhão, o governador Flávio Dino sai na frente. Por exemplo, na educação, que é o carro-chefe do governo Flávio Dino. Já que tu não tem dinheiro para fazer todas as mudanças, tu tem que escolher uma área prioritária. E o governador Flávio Dino escolheu a área da educação. Até a posse do governador Flávio Dino, nós não tínhamos nenhuma escola profissionalizante no Maranhão. Nós não tínhamos nenhuma escola de tempo integral. E isso acabou, isso está no passado. O governador Flávio Dino criou o IEMA, criou os núcleos de ensino de tempo integral e resolveu valorizar o professor. Com o aumento dado agora na última semana, o professor no Maranhão, salário inicial para quem for concursado 40 horas, é de R$ 5.750. Vou repetir, não estou errando não. R$ 5.750 para o professor concursado de 40 horas. Isso está certo ou está errado? É óbvio que está certo. O professor tem que ser valorizado, é o maior salário do país. Isso faz com que muitas boas pessoas, que estavam inclusive trabalhando fora, retornem para o Maranhão e justamente na área de educar. Então isso vai trazer um grande desenvolvimento para o Maranhão a longo prazo, mas não é apenas na educação. Na segurança, 3.000 novos policiais, 800 novas viaturas. Na saúde, seletivo, concurso e 7 novos hospitais
macro-regionais, como é o caso de Caxias, e tem outros, tem de Santo Inês, tem de Bacabal, tem de Pinheiro, de Imperatriz, Chapadinha está concluindo, Balsas, então é em todo o estado do Maranhão. 2 mil quilômetros de asfalto, número de vivas e PROCONs, antes eram 5, agora é 50, 10 vezes melhor. Então em qualquer indicador, o governo Flávio Dino apresenta bons resultados. Eu repito, resolveram todos os problemas? Não, mas o Maranhão agora está no caminho certo. Fui deputado com a Cleide, por 2 mandatos, deputado estadual, reconheço a capacidade dela de trabalho, o poder de articulação. Muita gente que não conhecia a Cleide achava que ela era apenas a esposa do Humberto. E na convivência na Assembleia pôde perceber que ela é uma importante liderança política, por isso que não medi distância para indicar muitos aliados meus para acompanhar o projeto da doutora Cleide. Então eu vou te dar alguns exemplos. Em Aldeias Altas sou votado eu e a doutora Cleide. Em Matões sou votado eu e a doutora Cleide. Em São Francisco do Maranhão, o prefeito vota em mim e na Cleide. Em Passagem Franca, eu tenho uma boa parte da votação, o prefeito vota nela. O prefeito de Coroatá vota em mim, agora vota na Cleide. A oposição de Peritoró vota em mim, agora vota na Cleide, da doutora Cleide. São Mateus vota em mim, vota na doutora Cleide. Então, assim, é uma relação que veio para durar não apenas as eleições, é uma relação efetiva, duradoura. E o ato de filiação em si, por si só, fala muita coisa. Primeiro que estava cheio, muitas lideranças, muita gente, o pessoal sem medo, sabendo que pode ter retaliação, sabendo que pode ter algum tipo de revanchismo pela posição política que está tomando, mas ainda assim o povo de Caxias compareceu, tanto da sede quanto também da zona rural. Só para Caxias de emendas parlamentares, nós liberamos aproximadamente 13.550.000 reais. Especialmente quando o prefeito era o Léo Coutinho, que era quem nos procurava constantemente, com quem a gente tinha uma relação política de muita proximidade. Então, em liberações, 13.550.000 reais, digo sem medo de errar, que eu fui o parlamentar dessa legislatura que mais liberou recursos para a cidade de Caxias. Pode pegar qualquer outro deputado federal que não chega no montante que a gente liberou. Pode chegar e investigar qualquer um dos 3 senadores que não chega no montante que nós liberamos. Pode pegar os deputados da legislatura passada, que também não chegou ao montante que nós liberamos. Tem um deputado federal que liberou mais emenda do que eu, que foi o hoje governador Flávio Dino quando ele era deputado. Mas era um outro período do Brasil, um outro momento. Ele foi deputado com a Dilma, eu sou deputado com o Temer, então sem dúvida alguma isso dificultou e muito essa questão das liberações, mas nós conseguimos liberar desde recursos para fundo a fundo na saúde, para a conclusão de alguns asfaltos que já tinha iniciado no centro, até obra da Veneza, escolas, então muita coisa que foi feita, especialmente no tempo do prefeito Léo, teve a nossa ajuda. Para esse ano, para te dar um exemplo, nós destinamos emenda para o EMA, para o IFM e para a Polícia Rodoviária Federal, tudo na área de Caxias, numa forma de ajudar a cidade. A entrevista de Rubem Júnior você pode ver na íntegra no portal sinalverde.com. E o deputado federal Rubens Pereira Júnior afirmou em junho de 2017, durante uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, CCJ, que novas investigações contra o presidente Michel Temer seriam apresentadas. Hoje, uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou a quebra do sigilo bancário de Temer no âmbito do inquérito que investiga irregularidades na elaboração da medida provisória 595, conhecida como a MP dos Portos. A quebra do sigilo bancário atinge o período de 1º de janeiro de 2013 a 30 de junho de 2017. É a primeira vez que um presidente, no exercício do mandato, tem os seus dados financeiros abertos por ordem judicial. Faltam ainda o da Rodrimar, com o decreto 9.048 de 2017, e falta o da Argeplan, com o Coronel Lima, lá da Companhia das Docas. A base governista, quando for despachar com o presidente hoje, pergunte quais são esses casos. São as denúncias que virão. Repito, Rodrimar com o decreto 9.048 e o da Argeplan com o Coronel Lima. A gente volta após o intervalo. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento Caxias Shopping Center. Tudo acontece aqui. Antes não tinha, agora tem. Concurso para polícias, civil e militar. Agora tem. Quase 1.000 novas viaturas. Maior tropa da história. Antes não tinha, agora tem.
Promoção de 8 mil policiais. Mais vagas nos presídios. Queda no número de homicídios. Antes não tinha, agora tem. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Pra que ir a outro lugar? Na Look Doçura Mix você encontra tudo. É pra festa? Na Look Doçura Mix você tem embalagens, bombons dos mais variados tipos e marcas. É volta às aulas? Na Look Doçura Mix você encontra o material escolar de qualidade, com preço especial. Temos ainda cosméticos, gêneros alimentícios e muito mais. Vendemos no atacado e no varejo. Look Doçuras Mix, o preço mais doce da cidade. Uma nova loja, uma nova casa. Casa nova, ofertas e descontos especiais. Massa corrida Verbras 18 litros, R$ 33,90. Piso Triunfo 45 por 45, R$ 14,65. Conjunto Selite acoplado, R$ 186,90. Luminária de LED 18 watts, R$ 29,90. Menor preço e qualidade de verdade. Piso Elizabeth 60 por 60, R$ 20,90. Tinta Verbras 18 litros, R$ 86,90. Venha para sua nova, casa nova e entre porque a casa é sua. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento Caxias Shopping Center. Tudo acontece aqui. O número de golpes de estelionatos tem crescido em Caxias. É o que apontam os registros na delegacia de polícia. Seu Manuel sabe os riscos que corre ao entregar seus documentos ou cartões bancários nas mãos de terceiros. Não, eu não tenho a coragem de entregar meu cartão da minha aposentadoria para pessoa nenhuma, nem filho meu, para fazer algum benefício para eles, não, de maneira alguma. Isso não acontece. E peço para quem tiver seus cartões, não entregue na mão de qualquer pessoa, porque senão, olha, dança. Seu Manuel está certo. Vários são os casos de estelionato registrados no município de Caxias. Na semana passada, uma dupla foi presa acusada de falsificação de documentos. Cartões bancários, dinheiro e arma estavam entre o material apreendido. Segundo o delegado regional, a ingenuidade das vítimas facilita a ação dos estelionatários. A ânsia de conseguir dinheiro rápido torna alguém uma isca para os bandidos. Olha, a gente verifica que muitos idosos são usados por essa quadrilha. Eles fornecem as fotografias e se fazem passar por aquelas pessoas que já faleceram ou que estão impossibilitadas de vir, e eles usam o nome dessa pessoa e inserem a fotografia. No caso de dúvidas sobre o benefício ou transações financeiras, seu Augusto, de 80 anos, evita pedir ajuda a pessoas não autorizadas. Perigoso, a pessoa que a gente não conhece, às vezes pede para tirar e a gente não dá, não. Já pensou chegar no banco e está o seu benefício zerado? É perigoso. Mas no contexto processual penal, todos vão responder por um crime só. Então, eu oriento esses idosos que não compactuem com esse tipo de modalidade criminosa. Falsificar documentos constitui-se crime contra a fé pública. De acordo com o artigo 297 do Código Penal, o envolvido pode cumprir pena de 2 a 6 anos de reclusão, além de multa. Os candidatos aprovados no Enem buscam vagas em faculdades públicas e particulares com as ofertas de oportunidades por meio do SISU e do ProUni. O Sistema de Seleção Unificada é um sistema informatizado e gerenciado pelo Ministério da Educação. As instituições públicas de educação superior oferecem vagas aos candidatos que participaram do Enem de 2017. Cada candidato, de acordo com a sua cota, vai dar uma olhada no edital, que saiu desde o dia 28, e ver qual foi a cota na qual ele participou e saber qual é o documento que está relacionado à cota dele para que ele possa trazer, para que nós possamos efetuar a sua matrícula. Já o programa Universidade para Todos é uma iniciativa do governo federal. Facilita o acesso de alunos carentes ao ensino superior. São oferecidas bolsas de estudos de 50% a 100% em faculdades particulares. As buscas pelos cursos aumentam durante o processo seletivo. As matrículas para a segunda fase do ProUni acontecerão entre os dias 16 a 19 de março. Esse é o período que o aluno tem para ele vir fazer a homologação, ou seja, ele vai validar as informações postadas no ato da inscrição anteriormente. Os alunos que poderão ser inscritos deverão ter média igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado na redação.
O Programa de Assistência Estudantil do Governo do Estado beneficia estudantes em Caxias com várias ações sociais. Para que Elcimara estudar e cuidar da filha de 6 meses, sempre foi um desafio até a chegada do Programa Assistência ao Aluno do Governo Estadual. O meu objetivo é, desde o início que eu entrei aqui, é não desistir e lutar pelo meu sonho, que é me formar. Então, é de suma importância esse programa também, porque já é uma ajuda a mais. Em Caxias, 136 alunos estão sendo beneficiados com o programa de assistência. Ivoneide com auxílio permanência. Eu, por exemplo, eu venho do interior, sou de família humilde e o percurso que a gente vem até a faculdade é muito longo, a gente gasta muito, se cansa. O programa de assistência estudantil trata de um conjunto de ações destinadas aos estudantes matriculados em cursos regulares presenciais de graduação, visando a permanência e a melhoria do desempenho acadêmico. Vai ajudar bastante aqueles alunos que realmente têm uma dificuldade de se manter aqui no curso durante esses 4 anos. O benefício ainda fundamenta como uma importante ação de articulação social e faz parte do processo de democratização da UEMA. São formas de nós assegurarmos a permanência dos nossos estudantes em condição de vulnerabilidade, reduzindo com isso a evasão e também o abandono do curso. O programa funciona da seguinte forma: auxílio moradia para alunos cujas famílias residem em outro país, estado ou município. Auxílio alimentação para complementar despesa com alimentação nos campi onde não existe restaurante. Auxílio creche, exclusivamente para pagamento de despesa com creche, visando evitar a evasão acadêmica decorrente da maternidade. Bolsa permanência, na qual o estudante desenvolve atividade em um dos setores da UEMA, sob a supervisão de um professor. Boa noite.